Salve, galera! Então nós vamos fazer uma série aí sobre filosofia e nesta aula a gente vai falar um pouco sobre mitologia. Sou o professor Jair Chacon, espero contribuir aí com a sua aprendizagem e espero que você curta essa nossa conversa. Bom, a mitologia, ela nasce na tradição das várias culturas que nós temos, mas ela se destaca muito no mundo grego, como a gente pode ver aí na imagem, o Monte Olimpo, essa representação do Monte Olimpo, que só tem o topo, né, acima das nuvens e é o lugar onde as pessoas não podem enxergar. Então a mitologia tem um pouco essa ideia do mistério. E por que mitologia para entender filosofia? Porque a mitologia ela antecede, de uma certa maneira, o pensamento filosófico. As explicações míticas antecedem as explicações filosóficas, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre a mitologia, o que significa a palavra, quais são as bases da compreensão da mitologia. Então, uma coisa que é importante a gente ter clareza é que a mitologia, ela não se resume, galera, na Grécia Antiga. Todas as culturas, todos os povos têm as suas narrativas e as suas tradições míticas. Então, por exemplo, nós podemos afirmar, como está escrito aí na tela, que as mitologias, deixa eu voltar aqui, as mitologias estão presentes em todas as culturas. Então, todas as culturas há a presença da mitologia. Outra coisa é que a mitologia ela busca trazer explicações para os fenômenos, para as realidades, para os problemas. Bom, as mitologias encantam até hoje. Então, quantos jogos, filmes, games, séries se baseiam nas mitologias, né? Então, as mitologias elas proporcionam um encantamento, um prazer, né? Outra perspectiva importante é que as mitologias até hoje elas vão despertar aí várias reflexões, várias formas de pensar e entender as coisas. Por isso, eu sei que muitos aí que estão ouvindo agora são fissurados em mitologia, conhecem várias narrativas mitológicas, vários mitos, várias histórias, né? Já deve ter assistido vários filmes, lido livros, né? Jogado vários games sobre mitologia, enfim. E aqui as imagens que trazem então a diversidade da mitologia, o mito na Grécia Antiga, o mito no Egito Antigo, o mito em outras regiões da África, o mito entre os povos da América, né, os povos nativos. Então, quer dizer, a mitologia está aí, né, presente na nossa realidade. Um exemplo da presença da mitologia em nossa realidade, nós temos aqui com o Saci Urbano. Muitas pessoas já devem ter visto o Saci Urbano nas andanças pelas cidades aí. Então, o Saci Urbano, o Saci faz parte do folclore brasileiro, não deixa de ser uma narrativa mítica. E aí também temos a questão dos heróis, que também carregam elementos das mitologias. E aqui uma brincadeira, o Saci, então colocando para correr o Batman, do outro lado o Saci fazer uma provocação, né? Hexa no quê? Na má educação e toda a questão aí que a mitologia também ajuda a discutir do ponto de vista da política, né? Bom, aqui temos uma imagem muito bacana que é o Nascimento de Vênus, que é a obra aí clássica do Renascimento feita por Botticelli. Essa imagem, que é bonita, ela esconde uma história bem violenta, podemos dizer assim, que é a história lá dos deuses gregos, Uranus e Cronos. Uranus, que é o céu, ele era o rei, reinava absoluto, e por sua vez você tinha Cronos, que era filho de Uranus, Cronos que é o tempo. Então, Cronos queria o poder de Uranus, então Cronos vai tentar derrubar Uranus, que era o pai dele do poder. Ele vai com uma arma, com uma foice, ele ceifa, corta os testículos de Uranus e lá, retendo todas as
sementes, ou seja, esperma, espermatocóis ou sêmen, isso vai cair na água do mar, do oceano, e aí da mistura desse sêmen, do esperma, né, de Uranus, com o mar vai nascer Afrodite, que está aí belamente retratada, que é a deusa do amor, a deusa da beleza. Então veja que interessante isso. E é óbvio que Cronos toma sim o poder de seu pai Uranus, mas ele fica com uma advertência. A advertência de que, da forma que ele fez, ao derrubar o pai, ele também sofreria isso por parte de um dos filhos, que também iria tomar o trono dele. Bom, mas aí a gente fala de Cronos mais para frente daqui a pouco. Quero chamar a atenção nessa imagem de algumas coisinhas. Então, por exemplo, a gente faz um triângulo aqui, a gente já identifica quem é a personagem central do quadro. Aqui os anjos, né, se observar, eles estão soprando. Então, o sopro que faz com que Afrodite ou Vênus saia do mar e venha em direção à terra. E ainda vão jogando lá as rosas. Uma das estações aqui recebe, então, Afrodite e ela está grávida, né, a fertilidade. E aí Afrodite, então, sendo conduzida à humanidade, essa obra do Renascimento representando a renascença, o renascer da humanidade na visão do Renascimento e aí da história do Renascimento. Bom, o mito, então, uma palavrinha de origem grega, mitos, ele é sim um discurso ficcional, imaginário, muitas vezes pode ser entendido como mentira. Porém, os mitos, eles trazem ali todo um cabedal cultural, todo um raciocínio, toda uma razão cultural de povos, né, que usavam os mitos e as tradições míticas para tentar explicar as suas origens, o sentido muitas vezes da existência. E uma coisa que você precisa prestar bastante atenção, e isso é muito importante quando a gente fala de mitologia, é que o mito, e aí em todas as culturas, ele primeiro vai se apresentar como uma tradição oral. Ou seja, o mito ele é transmitido de forma oral, de boca em boca. E aí o mito vai sendo, né, transmitido das gerações em gerações, dos mais velhos para os mais novos e assim num ciclo constante. De forma específica na mitologia grega, os mitos eles eram cantados, galera, sim, pelos aedos, que eram os poetas da época. E esses aedos, esses poetas, eles cantavam ao som, ouvindo o som das musas, que eram as deusas então que cantavam as histórias, e esses poetas, por sua vez, eles iam reproduzindo aquilo que eles ouviam das musas. E aí toda a tradição oral, a importância do escutar, né? Mais do que apenas falar, escutar. E aí os mitos então traziam muitas aprendizagens, né? Outra coisa importante é que o mito então ele vai procurar transmitir uma história, vai transmitir uma narrativa de como viver, como se organizar em sociedade. E ele também, óbvio, vai responder aquilo que não era possível à época do ponto de vista científico. Então, por exemplo, as mudanças climáticas, os fenômenos da natureza, os fenômenos humanos. Então, o mito ele tem respostas para isso, que são respostas míticas, baseadas na imaginação, na criatividade, na compreensão dos deuses, enfim. E uma parte bem interessante aí para a gente destacar é que esses fenômenos que eram transmitidos oralmente pelos mitos, eles não se resumem às culturas gregas, como eu já disse, mas eles vão perpassar aí várias culturas, vários grupos, vários povos. Outro aspecto importantíssimo para destacar é que os deuses na mitologia grega, agora falando da grega, eles tinham características individuais e
a eles cabiam a responsabilidade de cuidar de algumas tarefas, como por exemplo do céu, do mar, da terra. E aí toda a história lá dos 12 deuses do Olimpo, né? Os 12 deuses do Olimpo, que eram chefiados por Zeus. E aí lembra que eu tinha falado de Uranus, Cronos, que vai derrubar o poder do pai, mas ele ainda fica naquele receio, porque foi prometido que ele também seria traído por um dos filhos. Então o que ele faz? Ele começa a engolir os filhos. O Cronos, o tempo, vai engolindo os filhos, o que é uma metáfora da nossa vida hoje. A cada minuto que eu vivo é um minuto que eu deixo de viver. Nós, como filhos do tempo, somos devorados pelo tempo. Esse minuto que passou já foi. Ele me devorou. Então Cronos ia devorando os filhos. Até que o último Zeus não é entregue para ele, é substituído por uma pedra. Ele não devora Zeus, Zeus é criado fora do alcance do tempo. E Zeus então volta e se vinga do pai, abre lá a barriga de Cronos, liberta os deuses do Olimpo, os olimpianos, né? A palavra Olimpíada, né? E ao libertar esses deuses, não contente, Zeus vai fatiar o Cronos. Literalmente vai fatiar o tempo, né? O que a gente faz com o tempo? É isso, né? O tempo é fatiado, é fracionado. E aí, como a gente vai aprendendo com os mitos? Esses deuses gregos, além de tudo, eles têm uma característica importantíssima. Eles têm aí uma característica antropomórfica, o que difere de divindades de outras narrativas míticas. O que quer dizer antropomórfico? Antropo significa homem ou humano. E mórfico vem de morfia, que significa forma, né? Forma. Então, a gente usa muito essa palavra morfia, né? Então, transformação, morfar, né? Lá o Power Ranger, hora de morfar, mudar de forma. Então, a mudança de forma vai caracterizar, então, essa ideia dos deuses gregos. Mas qual forma que eles têm? Eles têm a forma antropos, portanto, a forma humana. Em que sentido? Em vários, não só no físico, mas nos desejos, na raiva, na fúria, né, nos relacionamentos. Os deuses gregos adoravam se relacionar com os humanos. Zeus é um grande exemplo disso. Também é Atena, Afrodite, enfim. E também nas disputas de poder entre os deuses, nas brigas, nas picuinhas. Tudo que é muito humano está presente nos deuses gregos. Protágoras, que é um filósofo sofista, ele ainda vai dizer, olha, se os cavalos soubessem criar os seus deuses, os deuses dos cavalos teriam formas de cavalos. Né? Então a ideia da forma humana atribuída aos deuses. Por fim, e não menos importante, eles eram imortais. Aí você lembra da musiquinha da Sandy, o que é imortal? Bom, eles eram imortais, né? A imortalidade dos deuses. Seguindo um pouquinho mais aqui, temos algumas tabelas que você pode ver com calma depois pausando essa nossa conversa, dos deuses do Olimpo, as atribuições e essa outra tabela que aparece aí para vocês, a comparação dos deuses com a nomenclatura romana, por exemplo, Júpiter, e em grego, Zeus, né? Diana e Artemis, Plutão e Hades, Marte e Ares e assim por diante. Bom, uma outra questão importante na mitologia grega era a figura dos semideuses. E aí a gente traz duas personagens importantes aqui, que é Aquiles, que é bem conhecido por ser a base da obra que a gente vai ver daqui a pouco de Homero, chamada Ilíada, e também Hércules lá e os seus trabalhos, os seus 12 trabalhos. Falando um pouco de Homero e Hesíodo, lembra que eu havia dito que a tradição mítica ela era transmitida de forma oral pelos aedos, pelos poetas?
Só que você imagina o seguinte, chega uma hora que isso aí pode se perder. Então, vai surgir grupos que vão começar a escrever essas tradições. Dentro da mitologia grega, nós vamos ter aí dois importantes escritores, Homero e Hesíodo. Veja, não interessa muito se eles existiram como sujeitos apenas ou como grupos. A gente não está muito preocupado com isso aqui. O que a gente está preocupado é entender como esses caras pegam as narrativas orais e convertem em narrativas escritas. Então, por exemplo, Homero vai escrever duas obras muito importantes, a Ilíada e a Odisseia. Então, eu tenho aqui para a gente dar uma olhadinha. Então, eu vou pegar primeiro a Ilíada. A Ilíada é uma obra de Homero em que ele versa, sobretudo, sobre a cólera de Aquiles. E eu vou ler só o começo da obra para você entender um pouquinho essa questão da tradição oral que vai se tornar depois tradição escrita. A obra começa assim, presta bem atenção. Canta, ó deusa, a cólera, a raiva de Aquiles, o pelida, mortífera que tantas dores trouxe aos aqueus e tantas almas valentes de heróis lançou ao Hades, fincando seus corpos como presas, forte, né, gente? Para cães e aves, enquanto se cumpria a vontade de Zeus. Desde o momento em que primeiro se desentenderam o Atrida, soberano dos homens, que era o rei lá de toda a Grécia, e o divino Aquiles. Então, e aí segue a narrativa, vai falar então de toda a história de Aquiles dentro do contexto da guerra contra Troia, que vai se dar essa guerra porque Paris, filho de Príamo, que era rei de Troia, rapta Helena, que era da Grécia, e ao raptar Helena, ele a leva para Troia e isso vai disparar esse conflito entre gregos e troianos. E aí vai aparecer figuras importantes como Heitor, que é o grande príncipe herói de Troia, vai aparecer Aquiles pelo lado dos gregos, vai aparecer Ajax, vai aparecer Odisseu ou Ulisses, né? Então, a obra Ilíada vai falar da fúria, da cólera de Aquiles. E como que começa o texto? Canta, ó deusa, ou seja, a deusa que canta aos poetas para que os poetas possam então escrever a tradição. Ainda pegando Homero, temos a Odisseia. Odisseia que depois vai virar até um gênero, né, literário das odisseias, das epopeias, das grandes sagas e narrativas, como por exemplo os Lusíadas, né, Divina Comédia de Dante e tantas outras obras mais contemporâneas. Podemos pensar aí nas Crônicas de Gelo, no Senhor dos Anéis, até mesmo no Harry Potter. São sagas, né, histórias aí de heróis que vão passando por desafios. É o que acontece com Odisseu, que vai dar o nome à obra Odisseia, ou Odisseu ou Ulisses. O que acontece com esse cara? Ele luta lá na guerra de Troia, ele vai ter a ideia do cavalo de Troia, né? Cavalo de Troia, que é aquele presente que os gregos deixam aos troianos e depois eles saem do cavalo e vão conquistar Troia. Enfim, aí vai ter até o vírus lá, o Trojan, né? Então, o que acontece? Quando acaba a guerra, Odisseu é condenado a nunca mais voltar à terra dele, que se chamava Ítaca, uma ilha que dizem que é linda, maravilhosa. E lá estava a esposa dele, Penélope, o esperando. E aí esse regresso dele vai passar assim por muitas dificuldades. Os soldados que estavam com ele vão morrer, ele vai ter que enfrentar vários desafios. Vale a pena dar uma olhada na história, na Odisseia, né, do nosso amigo Ulisses, o Odisseu, né? Depois vai ter também Odisseia no espaço, enfim, várias coisas. E aí ele vai tentando voltar à Terra. Por outro lado, Penélope
espera amorosamente a volta dele, e aí tem toda a narrativa que ela de dia costura lá um tapete, à noite ela vai descosturar o tapete na expectativa da volta dele. Bom, outro escritor importantíssimo é Hesíodo, que vai escrever a obra Teogonia. Theo, deuses, gonia, nascimento. Então, nessa obra, ele vai relatar o nascimento dos deuses, a origem dos deuses e como vai se desenvolvendo, então, essas mitologias do mundo grego. Muito bem, esses dois autores aí são fontes primordiais para conhecer ali os mitos gregos. Quem tem interesse, dá uma olhadinha no Google, você acha essas obras, tá? Vale muito a pena quem tem interesse em estudar mitologia. E agora eu vou propor para vocês refletirem com uma atividade que é bem simples, né? Eu peguei essa atividade, esse texto da obra do livro de Danilo Marcondes, Iniciação à História da Filosofia, um livro muito legal, vale a pena quem tem interesse. E aí um texto pequeno, mas que vai nos ajudar a pensar. Por ser parte de uma tradição cultural, o mito configura assim a própria visão de mundo dos indivíduos, a sua maneira mesmo de vivenciar esta realidade. Nesse sentido, o pensamento mítico pressupõe a adesão, a aceitação dos indivíduos, na medida em que constitui as formas de sua experiência do real. O mito não se justifica, não se fundamenta, portanto, nem se presta ao questionamento, à crítica ou à correção. Não há discussão do mito, porque ele constitui a própria visão de mundo dos indivíduos, pertencentes a uma determinada sociedade, tendo, portanto, um caráter global, que exclui outras perspectivas a partir das quais ele poderia ser discutido. Muito bem, gente, o que a gente pode trabalhar aí a partir desse texto? Bem simples, 3 perguntinhas básicas. Então, o que significa em termos culturais? Então, o que significa em termos culturais e de visão de mundo o poder dos mitos? Então, qual o poder do mito? Será que às vezes nós somos seduzidos por mitos e qual o poder deles sobre a nossa vida e também qual o perigo que esses mitos podem trazer quando eles viram em narrativas de poder ao longo da história. Quem gosta de história vai ver que tem muita narrativa de gente que se apresenta como um mito, como poderoso, como aquele que traz uma verdade. E até que ponto isso pode trazer também problemas? E aí já emenda com a segunda questão. Quais são as possíveis consequências de pensamentos que se firmam, ou seja, se sustentam na mitologia como uma verdade? Imagine a negação de todas as formas de conhecimento e a crença apenas nas narrativas míticas. Então, quais são as consequências possíveis disso? Dá para pensar aí e trazer até vários filmes que discutem essa questão. Um deles, que depois a gente vai explorar um pouco, é Matrix, mas depois a gente fala disso. Terceira questão, será possível uma ruptura? Ruptura quer dizer separação, quebrar algo, separar. Imediata, ou seja, separar na hora, assim, instantaneamente. E radical com as narrativas míticas. Então, será que também, ao mesmo tempo que a gente sabe que não podemos ficar o tempo todo preso nos mitos, será que é possível romper de uma vez por todas, de uma hora para outra com os mitos? Ou isso exige um processo, isso é lento, isso é gradual? E aí tentar justificar um pouco isso, compreender um pouco essa questão. Bom, galera, a gente chega ao fim dessa nossa primeira conversa aí, nessa série de filosofia. O vídeo não está ainda do jeito que eu gostaria de trabalhar com vocês, mas já é um começo, pelo menos, para ir tomando gosto aí pelo pensamento filosófico. Então, para entender a mitologia, nós precisamos nos abrir a respeitar também as diversidades das várias culturas. E para compreender o pensamento filosófico, eu preciso passar pela compreensão dos pensamentos míticos. Até mais, um abraço, galera!